Fala aí pessoal, beleza? Voltando hoje aqui no canal, eu vou atender a uns inscritos aí que me perguntam como medir componente eletrônico no impresso, tá? Conectado à placa. Então isso aqui é uma sucata, mas ao mesmo tempo não é uma sucata, porque isso aqui se trata de uma fonte de uma impressora e ela está funcionando perfeitamente, ela está novinha, tá? Guardei aqui, achei ela bonitinha, guardei com muito carinho e ela funciona perfeitamente e a gente vai usar ela aqui hoje como cobaia, né? Eu vou até fazer uma abordagem aqui, explicar como é que essa fonte aqui funciona, tá? Então, o que acontece? Muita gente pergunta, pô André, como é que eu vou medir capacitor? Eu posso medir capacitor no conectado, no soldado, no circuito impresso aqui? Não, não pode, tá? De maneira nenhuma você pode medir capacitor com ele. Pelo menos ele tem que estar com um pino solto para você medi-lo num capacímetro. Tá? Ou então na parte de capacímetro do seu instrumento, né? Que a maioria hoje dos instrumentos e os multiteste vem com a parte de capacímetro. Alguns vêm até 100 microfarads, outros de 200, outros até 1000, dependendo, tá? Então a gente tem diodo aqui, tem vários componentes resistores, né? A maioria dos resistores aqui são SMD, são aqui bem miniaturas, né? Bem pequenininhos mesmo. A gente tem circuito integrado, a gente tem fotoacoplador e vários componentes aqui. A gente tem esse diodo aqui, a gente tem um trimpote aqui. Isso aqui o técnico adora um trimpote. O cara não pode ver um trimpote que ele já pega já a chavinha. O técnico pega já a chavinha, já dá uma catucada. Não é que a tensão não tá muito, é aquele técnico separador de pentelho. Ele não entender nada. Ele pega a chavinha e vai virar esse negócio aqui. Ele acha que isso aqui é uma roleta. Ele pode virar para a esquerda, para a direita, é uma maravilha, né? Então tá aqui, olha, eu nunca mexi a colinha de fábrica, nunca mexi na fonte, né? Tá funcionando. O time que se ganha não se mexe. Tá funcionando. Isso aqui é um ajuste que é feito de fábrica para poder dar tensão de referência. Se você mexer nisso aqui, a tensão de secundário ela vai aumentar muito ou ela vai diminuir, tá? Então, o que acontece? Você, para poder medir capacitores, ele não pode estar conectado no impresso. Você tem que tirar o capacitor para colocar no capacímetro para você fazer a medida deles. E outros componentes também. O único componente aqui que eu ainda tolero você medir no impresso são resistores. Mas você vai ver que com o tempo que você for pegando alguns valores até de 33K, 47, eles interligados no circuito impresso, você vai ter uma certa dificuldade de medi-los. Por quê? Por causa da sua resistência, a resistência é muito alta e eles estão interligados em outros componentes e vai te atrapalhar a você conseguir medir. Então, pô, mas como é que eu vou medir o SMD, meu amigo? Você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que pegar a chavinha, mostrar com o ferrinho de soldar aqui, ó, levantar a resistência e medir o resistor. Se você não conseguir medir com o instrumento, bater com o valor, com o código certo que está descrito nele, tá? Então, trabalhar com SMD já é mais complicado, tá? Então, o capacitor a gente tem que tirar. Então, eu estou até utilizando instrumentos aqui, olha, para depois no pessoal aí não dizer, pô, porque a André tá usando Flow, que tá usando um Minipa e tal. Não, eu gosto também desses instrumentozinhos aqui, ó, pequeno. Então isso aqui é uma linha bem baratinha da Icel, é o MD1300, nem sei se vende mais ele. Eu paguei R$45 nesse instrumento aqui na época, né? Bonitinho ele, tem escala de AC, DC, diodo, continuidade. Esse aqui, para às vezes não carregar muita coisa na mochila. Eu gosto deles porque eles são pequenininhos, então eu boto eles às vezes dentro do aparelho para ficar bem próximo de mim. Ou então eu tenho mais de um desses daqui. Eu tenho esses daqui pequenininho também, olha. Esse aqui eu comprei em Teresina, é alta range. Eu gosto desses pequenininhos para sair monitorando. Eu vou soldando as ponteiras dentro no quanto é parte do circuito e vou monitorando as tensões. Esses tipo de instrumento pequenininho, os voltímetros deles são bem precisos, funcionam direitinho. Não precisa ser um Fluke, não precisa ser um Minipa para medir tensão, tá? Apesar de que a precisão dos outros instrumentos é melhor, mas isso aqui atende bem também, tá?
Então eu tenho capacímetro aqui também. A gente vai utilizar aqui para poder medir o capacitor. Então a gente tem a fonte aqui, eu vou tirar o capacitor do impresso. Aqui, ó. Vamos usar um ferro de 60 mesmo. Vou mandar mais rápido. Essa fonte aqui, ela tá funcionando. Depois a gente vai fazer um teste para saber se ela tá legal. Depois dessas experiências que a gente tá fazendo. Isso aqui é um capacitor da Nichicon 100 microfarads por 200 volts. Tá? Capacitorzinho da Nichicon. Então já tô com o capacitor conectado aqui, as ponteiras dele. Estou usando essas ponteiras curtas, ele vem com a ponteira maior também, o capacímetro, tá? Eu gosto de usar a ponteira curta, tirar ele e colocar aqui, porque para evitar interferência, o capacímetro ficar mais preciso. Então vamos lá. Então vou botar aqui a escala dele. Ele é 100 micro o capacitor, né? Então tá dando 96, ele tá na tolerância dele ainda. Se ele tivesse dando 70 microfarads já era, já tá ruim. 80 microfarads. Ele tá em 96, tá na margem de tolerância dele. Tá vendo? É isso aqui, você vai fazer nos outros, tirando e colocando. Cuidado para não inverter polaridade de capacitor, senão você pode arruinar todo o seu trabalho. Então tá aqui, eu já botei ele de volta no lugar, com a polaridade certinha como estava antes. Eu vou fazer uma medida num capacitor aqui, que é da linha de 3,3, que é uma fonte crítica, tá? É uma fonte crítica. Tem o capacitor aqui que é da linha de 3,3, é a linha de 16 volts. Aqui é o capacitor de 16 volts, quer dizer. Vou tirar esse fio aqui. Então a gente vai tirar ele daqui, ó. Aí se você não quiser usar o ferro de soldar, não quer dizer não quiser utilizar o sugador, você pega, dá uma puxadinha nele, da esquerda para a direita, você vem e puxa ele do impresso. Pronto, saiu o capacitor. Cuidado para não magoar o impresso. Deixa eu botar aqui no capacímetro. Então ali, ó, eu tenho um capacitor aqui. Eu tenho um capacitor aqui de 16 volts por 680, tá dando mais. Tá dando 732 microfarads. Tá dando mais um pouquinho. Isso aqui, se eu for pegar um capacímetro, é normal. Tem capacitores que às vezes vem com a margem, uma tolerância maior do que indicada pelo fabricante. Isso não é defeito. Bom, já coloquei o capacitor aqui. A gente vai soldar. Não precisa botar excesso de solda também não, é, que beleza. Perfeito. Se quiser passar a ponteira do multímetro em volta para tirar a sujeira, pode passar também. Ó. Tirar aquela borra de breu que tem, ou de fluxo. Pronto. E aqui no caso deu para dar uma ideia a vocês que como é que funciona. No caso, se o seu instrumento não tiver capacímetro, tá? Você vai ter que adquirir um capacímetro. E eu acho muito mais vantagem você comprar um capacímetro, tá? Eu não gosto de usar capacímetro de multímetro. Isso aí é uma coisa pessoal minha, eu não gosto, tá? Várias vezes eu já vim aqui em casa buscar o meu capacímetro para poder usar no trabalho, porque eu não gosto de usar
capacímetro do multímetro. Do multímetro é tirando o fluke, tá? Eu acho o capacímetro dos outros instrumentos meio que quebra galho, tá ok? Eu não confio muito não, tá? Então a gente tem aqui transistor, isso aqui é um transistor drive da fonte. Aqui no caso a gente tem a parte desse lado de cá do transformador, a gente tem a parte do primário, a gente tem filtros de linha aqui, diodos retificadores, né? Capacitor para filtragem, transistor para controle, fotoacoplador também para controle do secundário. Essa fonte, se não me engano, tem 2 controles, diodos para proteção, Zener, lógico. A gente tem 2 Zener aqui. A gente tem aqui um resistor que ele fica ligado diretamente, acho que, se eu não me engano, é no dreno, tá? Um resistor de valor bem baixo, um resistor de 0.22, tá? Capacitor também para controle. E o transistor daqui, o drive, normalmente quando vocês forem fazer uma análise numa fonte, ela não liga, não está ligando. A primeira coisa, você vai verificar o fusível. Normalmente quando você encontrar esse fusível aberto, o drive ele vai estar em curto, ele vai estar aqui em curto, tá? Se esse fusível estiver aberto. Se tiver muita sorte, é só o fusível, tá? Mas na maioria dos casos o drive já foi de ralo, já foi para o espaço, entrou em curto por algum motivo. A gente vai tirar agora para poder medi-lo. Então a gente tem aqui um transistor, ó, esse aqui é um transistor fabricado pela NEC, esse aqui é um 2SK3114, ele já está na configuração de MOSFET, tá? Ele é um chaveador de ultra velocidade, que ele chaveia a tensão da rede diretamente aqui em cima desse transformador aqui, esse trafo, que vai gerar a tensão aqui do secundário para poder alimentar a parte lógica e a parte de mecânica da impressora, tá ok? Então a gente tem esse 6 aqui que ele faz o controle, ele pega essas referências daqui do secundário, manda uma informação para esse fotoacoplador aqui, esse fotoacoplador aqui manda uma informação para um transistorzinho que tem aqui. Esse transistor aqui fica freando o pulso de chaveamento desse transistor aqui, que é o drive. Então no momento quando você tem uma carga, né, uma corrente momentânea, né, porque a resposta que a gente tem aqui nessa fonte, ela se trata de uma resposta em nanosegundos, tá? Vamos supor que você jogou uma carga aqui, a impressora começou a funcionar, imprimir, então quer dizer, o motor vai começar a funcionar, vai gerar mais corrente, e a fonte ela vai ter que dar conta de controlar essa corrente aqui no secundário. Então como é que vai ser feito isso? A partir do momento que você manda imprimir e o carro começa a se mover para a esquerda ou para a direita e começa a puxar a folha, faz um peso, né? Esse cara aqui, né, faz o controle disso aqui, ele pega essas referências aqui, manda para o foto, e o fotoacoplador manda uma resposta para cá, tá? Fazendo com que esse FET aqui ele chaveie numa frequência em PWM aqui no caso mais rápida ou mais devagar, tá? No caso, quando a gente tem um aumento de corrente aqui, esse FET aqui ele vai trabalhar mais rápido. Quando a fonte trabalha quando está em repouso ou esperando você mandar imprimir alguma coisa, a corrente aqui fica mais baixa,
né? E o que acontece? Esse FET aqui ele trabalha mais devagar, né? Então ele fica variando o tempo todo a largura de pulso de acordo com o consumo aqui do secundário, ok? Então esse cara aqui, olha, vamos supor que você manda, vou botar numa forma mais simples. Você pega um cara aqui, bota um cara aqui para uma resistência aqui bem de valor bem baixo. Ele vai falar, esse cara aqui vai mandar a resposta para cá, falar, ó, manda esse cara aqui chavear aqui mais rápido porque o cara aqui está consumindo demais. Então esse cara aqui, o que vai fazer? Vai mandar uma resposta para cá e vai falar, ó, meu amigo, começa a chavear muito rápido aí porque o cara aqui está exigindo muito de mim. Então o que acontece? Esse cara aqui vai ficar o tempo todo empurrando o pulso em cima desse transformador aqui para cá, para poder manter a corrente necessária que está sendo exigida aqui no secundário, tá? Essa aqui é uma fonte, ela é uma fonte muito simples, é uma fonte, vamos dizer, ela só tem uma tensão única, ela é 127 volts, ela não se trata de uma fonte de 110, 220 automática, tá? Eu vou medir o MOSFET para saber se ele tá bom. Vou botar para cá. Bom, então estamos aqui com o transistorzinho. Então o FET tem um diodo interno. Aqui a gente não tem a medida de nada, ele está normal, não está bipando para lugar nenhum. Aqui a gente tem uma medida de diodo, é o diodo interno que ele tem, nada para cá. Então esse transistor ele está bom. Na maioria dos casos que você vai pegar um transistor MOSFET, eu estou fazendo essa medida aqui com o digital e não aconselho ninguém a trabalhar com medidas para transistores, tá? Com multímetro digital, ok? Eu estou fazendo aqui com digital porque a maioria das pessoas hoje em dia utilizam multímetro digital para fazer medir transistor MOSFET, tá? Por quê? Porque é mais fácil para você ler um multímetro digital do que ler um multímetro analógico. Ler um multímetro analógico dá mais trabalho, ok? Então o multímetro digital se tornou muito popular. Na minha época, quando eu comecei eletrônica, a gente trabalhava muito com analógico e multímetro digital pra gente era um sonho. Então voltando aqui, olha, eu já medi o transistor, capacitores do primário e secundário, alguns aqui. Eu não vou ficar tirando todos aqui porque isso aqui é mais para ilustrar para vocês como que eu trabalho, tá, ok? No dia a dia e tal. Isso aqui, vamos supor que essa fonte aqui esteja parada, mas não é o caso dela, ela está funcionando normalmente, ela não tem defeito nenhum. Bom, daí que esse diodinho, você vai soltar ele, se você não quiser soltar o diodo do impresso, você vai ter que suspender pelo menos um pino dele, um ferro de soldar. Você aquece, levanta, suspende ele e faz a medida do diodo, ok? Mas para saber se não tem curto, com ele ligado no impresso, você pode saber se ele tem curto ou se não tem, ok? Diodo Zener, ele tem a fuga dele que é normal, de acordo com a tensão dele. Esse diodo aqui com essa faixa laranja, esse aqui, o tipo 1, é tipo um N4148, ok? Aparentemente ele está normal. Diodos do secundário, ó, carregou o capacitor, esse bip é normal. Se ele ficasse constante, a gente teria um curto. Alguns diodos de secundário, eles têm uma resistência um pouco mais baixa. Isso é normal por causa da outra velocidade deles, de conseguir retificar. De que tem trimpote. Esse cara aqui é um 6zinho, é para ajudar a fazer a referência para o fotoacoplador, tá?
nessa fonte aqui, ela está funcionando. Deixa eu medir aqui. Vou botar pra cá. Tá ligada na lâmpada série. A gente não tem risco de botar fogo em nada aqui. Acabei de ligar. Então a gente vai botar aqui na escala de 20 volts. Então a gente vai fazer a medida do terra. Para cá a gente tem uma tensão de 3,3, que é para alimentar a parte lógica. E aqui a gente tem um outro secundário de 24 volts. Ok? Funcionando normal. 24 volts, que é para alimentar a parte lógica. Espero ter ficado compreendido aí nesse vídeo. Tenha ajudado bastante aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.